Salve pessoal, professor Alex Marim novamente. Vamos dar então sequência ao nosso estudo sobre banco de dados 2, mais precisamente sobre subconsultas. Tá? Então, na aula passada, a gente estudou o conceito e a aplicabilidade de tabelas derivadas. Tá? Então, eu marquei aqui como um ok. E para essa videoaula aqui, nós então iremos estudar os operadores in e not in. Tá? Eu acredito que esse vai ser, em se tratando de subconsultas, o operador ou os operadores que vocês mais irão utilizar, certo? Acredito até que vocês já estão utilizando esses operadores, né? E o que eles são, né? Então, o operador in, tá? Ele serve então para testar se os dados de um conjunto são membros ou estão contidos, né, em outro conjunto de dados, tá? E analogamente o not in, ele vai testar o que? Testa a ausência de membros de um conjunto, tá? Então, ele vai testar se os dados eles pertencem, né, se eles estão contidos em um outro conjunto, e o not in então testa o que? A ausência de um determinado conjunto, de determinados membros em um conjunto, certo? Então, assim, ó, a aplicabilidade do operador in, né, ela então vai servir, por exemplo, se eu tivesse aí, até podemos fazer o exemplinho bem fácil, por exemplo, que eu quero saber quais são as companhias, vamos fazer assim, ó, quais companhias possuem pilotos de origem brasileira, ou deixa eu pensar, ou deixa eu ver uma outra que pode ter aqui, ou francês. Pronto, brasileiro ou francês. Como é que a gente faz? Quais companhias? Vamos arrumar o português aqui, né? Quais companhias possuem pilotos de origem brasileira ou francesa? Ok. Então, como é que ficaria esse nosso carinha aqui, né? Vou botar maiúsculozão. Opa. Select from where, tá? Então aqui a gente vai continuar com o nosso companhia C, piloto P. Aqui vamos igualar os dois carinhas, né? Chave estrangeira igual a chave primária, código C igual a P.código C, certo? Teríamos aqui ainda um AND, tá? Eu quero saber quais são as companhias, então C.nome C. E aqui depois do AND, tá, gente? O que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar aqui o P.país, tá? Que é o país do piloto. Ele tem que estar dentro de quem? Do Brasil, vírgula, França, certo? Tá? Então aqui, vou colocar os dois aqui numa mesma. Tá? Então reparem que um dos empregos do operador in serve então se eu quero saber, né, se uma determinada coluna ela pertence dentro de um determinado conjunto de dados. Tá? Então eu posso especificar esse conjunto de dados de uma maneira fixa, né?
ela não é dinâmica, né? Sempre vai ser esse cara aqui. Se eu quiser mudar, eu vou ter que alterar então manualmente, tá? Então vamos executar esse cara aqui, vamos ver se vai aparecer alguém, tá? Então apareceu aqui a Varig, vai aparecer a Gol e apareceu a Air France, certo? Ainda, né, aproveitando que aqui que apareceu alguns casos repetidos, né? Eu não quero que apareçam esses repetidos, porque eu quero, basta aparecer uma única vez. O que eu tenho que fazer para eliminar então as duplicatas, né, pessoal? Usar aqui o nosso coleguinha distinct, né? Esse operador aqui, ele então vai eliminar, né? Não vai exibir as colunas repetidas, tá? Então agora a gente executando aqui, ele eliminou, certo? Super facinho, né? Tá? Então esse é o primeiro operador, o primeiro exemplo do operador in, tá? Mas, né, gente, não é necessário, quando eu trabalhar com in, que eu tenha um conjunto de dados fixos, que nem este caso aqui, ó, né? Que eu tenho um conjunto de dados fixos. Eu posso, né, fazer uma subconsulta, a qual ela vai me gerar um conjunto de dados, aí é dinâmico, né? Porque caso apareça, caso seja inserido mais linhas ao longo do tempo, aquela consulta ela tende a modificar o seu resultado, tá? E aí então essa subconsulta ela vai gerar o meu conjunto a ser comparado, tá? E ainda, né, eu falei para vocês que este é a maneira mais eficiente de se fazer uma consulta, né? Que aí a gente não utiliza então a ideia de produtos cartesianos, certo? Então, por exemplo, né, vamos usar aqui um outro cara, né? Quais companhias, podemos até usar esse mesmo cara aqui, possuem pilotos de origem brasileira ou francesa, tá? Vai ser um exemplinho bem legal, tá? Vamos tirar aqui, vamos fazer uma segunda estratégia, utilizando dois operadores in, tá? Então nós vamos fazer primeiro aqui, ó, select from e where, tá? Deixa eu tirar aqui, não vamos ter mais espaço. Aqui no meu from, tá? O que eu quero ser, o que eu quero exibir, né? Eu vou querer exibir o nome das companhias, tá? Então esse meu from aqui vai ter o que? Companhia, só ela. E aqui eu quero exibir o nome dela. No meu where, cada vez que eu tiver um critério de igualdade aqui, ó, no sentido de PK igual a FK, eu vou colocar o seguinte, então aqui, ó, códice in, tá? Tem que pertencer, e aí agora aqui eu vou fazer um outro conjunto select, tá? Select from e where. Que eu vou fazer o conjunto dos pilotos, tá? O que eu tenho que trazer para cá? Que informação que eu tenho que trazer para cá? Eu tenho que trazer o código da companhia que possuem pilotos. E aí aqui no meu where eu posso simplesmente usar este mesmo carinha que eu usei aqui, ó, tá? Certo? Então se eu selecionar só esse conjunto mais interno aqui, tá? O que ele vai me executar? Opa, me deu um erro, tá? Porque tem um P aqui, ó, tá? Eu não usei, como eu estou trabalhando só com uma tabela, não é necessário eu usar os apelidos, tá? Maldito Ctrl C e Ctrl V, né, gente? A gente tem que cuidar. Então vamos clicar aqui, vamos executar. Então reparem, ele está me dando um monte de código de companhias, ó. Ele está me dando um conjunto, tá, ó, um conjunto de dados, tá? Então aqui está o meu conjunto de dados sendo gerado por esta consulta. Então eu vou pegar este conjunto de dados e vou verificar para a tabela companhia se para cada delas se aquele código está nesse conjunto de dados aqui. Tá? Então ele vai pegar a companhia, vamos executar aqui de novo, ó, tá?
Vamos subir aqui. Então ele vai pegar lá para a companhia número 1. O código dessa companhia está contido aqui dentro, já vai dar falso. Então essa companhia não será selecionada. Para a companhia de código número 2, o código dela está contido aqui dentro, ele vai ver que sim. Para 3 também, para 4 não, para 5 sim, e assim sucessivamente, certo? Então, agora vamos executar toda a consulta, tá? Toda ela. Tá? Então reparem que ele já deu aqui, ó, Air France, Varig e Gol. Tá? Uma coisa importante e interessante, viram que eu não coloquei distinct aqui, tá? Certo? Por quê? Porque quando eu trabalho com o in, tá? Ele testa, ele vai verificar se um determinado dado ele é membro de um outro conjunto, ele já, se deu verdadeiro para o primeiro, ele já não testa mais, tá? Para os outros. Então ele não vai, mesmo o código número 2 aparecendo várias vezes nesse subconjunto, se ele deu verdade para o primeiro cara, ele já para. Tá? Ele não vai continuar testando todo o meu conjunto. Então isso torna mais eficiente, né? Mais rápido. Eu não preciso fazer todas as comparações. Além disso, né? Esta consulta aqui, ela produz o mesmo resultado da de cima, tá? Ela produz o mesmo resultado da de cima, só que ela é muito mais eficiente, certo? Muito mais eficiente. Por quê? Porque enquanto que essa primeira, ela faz um produto cartesiano, tá? Ela faz uma combinação de todas as companhias com todos os pilotos, e isso gera linhas inconsistentes, né? O nosso famoso lixo lá. Essa segunda aqui, ela não faz isso, né? Ela vai pegar para cada companhia e comparar, tá? Então ela não vai fazer um todos com todos. Quando ela encontrar o primeiro verdadeiro, ela já para, né, gente? Então não é gerado todo esse processamento, tá? Então sempre que vocês puderem, optem por fazer consultas utilizando os operadores IN. Tá legal? Perdão. Desculpa se estourou o áudio aí para vocês, tá? Ainda, né? Vimos que nem todas as consultas elas podem ser feitas utilizando esse operador IN, né? Porque eu não consigo trazer mais informações, né? De piloto, por exemplo. Tá? Então, se na minha consulta, se na minha pergunta aqui, ó, eu quisesse saber alguma coisa referente a pilotos, eu já não conseguiria usar o operador IN, tá? Porque eu só consigo exibir informações da tabela mais externa, ok? Muito bem. O próximo tópico, então, é a gente verificar como funciona o operador not in. Como ele próprio já diz aqui, ele testa, né, a ausência de membros de um conjunto, né? Enquanto o in eu posso utilizar ele, então, como nós vimos agora há pouco, para testar uma coluna, ver se ela pertence a um determinado conjunto, ou ainda eu formar o meu conjunto utilizando um select e ver se os determinados valores de uma coluna pertencem a esse conjunto. O not in, então, ele serve para eu analisar se um determinado, para cada elemento de uma determinada coluna, se ela não está em um determinado conjunto. Como assim? Esse operador ele é bastante utilizado quando eu quero negar alguma coisa, certo? Por exemplo, imagine que eu tenho uma tabela clientes lá e uma tabela compras, né? E aí eu quero saber quais são os clientes que nunca compraram numa determinada loja, né? Ainda os filmes que nunca foram alugados e assim sucessivamente. Então no nosso caso aqui, ó, nós vamos fazer um testezinho. Quais são os pilotos? Vai ser uma consulta relativamente grande que nunca voaram para o Brasil, né? Então quais são os pilotos que nunca tiveram voos, tá? Cujo destino, tá, é o Brasil, tá? Espero que tenha alguns. Vamos ver aqui. Então olhem só, deixa eu fechar aqui. Nós vamos precisar então select
from e where. Tá, então reparem assim, o que eu quero, né? Eu quero os pilotos. Então eu quero saber o nome desses caras. Então a minha tabela mais externa vai ser a tabela piloto e eu quero exibir o nome dos pilotos, certo? E aí eu vou então fazer o que? Eu vou sempre utilizar a chave primária desse cara, tá? A chave primária do piloto. Daí, gente, eu tenho que verificar o que? Se esses caras aqui, quais deles nunca voaram para o Brasil. Então o que eu vou fazer? Aqui nesse parênteses aqui, ó, eu vou ter que criar um conjunto de pilotos que já voaram para o Brasil. Tá? Então, ou seja, a gente vai ter que construir um select aqui dentro que me retorne todos os pilotos, na verdade todos os códigos de pilotos para aqueles caras que alguma vez na vida, basta uma vez, tá, já voaram para o Brasil. Então é esse select aqui que a gente tem que construir aqui dentro, tá? Eu vou deixar esse cara aqui, depois eu vou apagar, tá? Então aqui, ó, not in, vamos criar o nosso selectzão aqui, ó, vai ser então, ó, select from e where. Então o que eu vou querer, né? Eu vou ter que retornar o código P, código dos pilotos. Como é que eu vou usar várias tabelas? Eu vou dar então apelidos. Então vou usar a tabela piloto P, vou usar a tabela escala E, vou usar a tabela voo V e vou usar a tabela aeroporto A, porque é aqui em aeroporto que eu tenho o país, né? Então eu tenho que ligar todas com todas, né? Já fizemos isso algumas vezes, P code P igual a E code P. End. Poderia utilizar subconsultas aqui dentro também, tá? Poderia utilizar in aqui dentro, in, aí a consulta ia ficar bem mais eficiente, obviamente, só ela iria ficar maior, tá? Fica aí uma dica para vocês fazerem utilizando subconsultas, tá? Daria, porque o que eu quero mostrar, projetar é apenas a informação do piloto. Então vocês podem fazer tudo com subconsultas. Eu não vou fazer aqui por questões de tamanho da consulta, né, e rapidez. P, código P, escala. Então aqui agora eu tenho que ligar a escala com o voo, e.código V igual a V código V. End. Faltou nós ligarmos aqui voo ponto para o Brasil dest igual a código A. End aeroporto.país igual a Brasil, tá? Beleza, certo. Então, se eu selecionar só esse carinha aqui, ó, ele vai me retornar quem? Quais são os pilotos que alguma vez na vida já voaram para o Brasil, tá? Então ele me retorna todos esses caras aqui, ó, tá? São bastante, todos esses carinhas aqui. Então esse aqui é o conjunto que eu não quero, tá? É exatamente esses pilotos aqui que eu não quero. Eu quero quem? Todos os demais. Então para eu testar todos os demais, eu vou pegar então, agora eu vou tirar isso, tá? Então eu vou pegar exatamente isso, né, pessoal? Eu vou pegar todos os pilotos, exceto aqueles que não estão aqui, tá? Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, selecionamos todo mundo e ele vai me dizer aqui que são esses quatro carinhas aqui, o Franz, o Jean, o Tom e o Yuri, né? Então esses quatro pilotos aí nunca voaram para o Brasil. Tá, um exemplinho. Então essa é a aplicabilidade, né, do not in, tá? Ele testa, como diz aqui, tá? Ele testa a ausência de membros de um conjunto. Tá? Então ele vai verificar quais daqueles pilotos, vai testar piloto por piloto, qual deles não pertence a este outro conjunto aqui. Certo? Falou, gurizada? Tá? Então, rapidamente aí, a gente estudou
o segundo item, né, que das nossas subconsultas aí, os operadores IN e NOT IN. Tá legal? Os demais aí eu vou tentar gravar numa terceira videoaula aí para vocês, tá bom? Um abraço, até mais!